E aí, galera, começando mais uma aula de Geografia de Rondônia com essa equipe top de linha. E hoje a gente vai falar sobre hidrografia do estado de Rondônia. Outra temática muito importante aí para a sua prova de Geografia de Rondônia aqui do terceirão. E também, professor Jorge, importante para o concurso, que esse menino aí do terceiro ano, falei igual você fala, esse menino do terceiro ano, já também vai estar inserido no mercado de trabalho, buscando oportunidade a partir de concurso. Então, se você também está ligado na Geografia de Rondônia com muita dedicação, você vai tirar de letra e vai gabaritar as questões sobre hidrografia do estado. Rogério, e cabe também salientar, né, que a hidrografia faz parte de um contexto muito importante, tanto por questão humana, como por questão econômica. Exatamente. É isso? Muito bem. Inclusive, a própria hidrografia também tem um papel como se fosse uma BR. Com certeza. Porque também é um ponto de escoar produção. E é uma realidade daqui da nossa região amazônica. Inclusive, já que eu estou falando isso aqui, né, podemos dizer que a nossa querida Rondônia tem esse potencial de ser um lugar para escoar essa produtividade desde o tempo dos desbravadores que aqui chegaram. Muito bem, com certeza. Então, olha só, vamos falar sobre uma temática importante. Não somente saber o nome dos rios, como você acabou de falar, professor Jorge, mas entender que cada rio de norte a sul, leste, oeste de Rondônia, galera, é importante aí para a economia do seu lugar. Seja para a questão do alimento, da pesca, seja para o desenvolvimento da agricultura a partir da irrigação, seja a água voltada para a pecuária. Então, olha só, olha a importância de falar de hidrografia do estado. Seja para abastecimento das caixas d'água das casas, também, das cidades. Uso doméstico, industrial. Dos hospitais. Exatamente. Então, é muito importante falar sobre hidrografia, beleza? Então, fica de olho, vamos lá na tela e vamos aprender um pouquinho mais sobre geografia de Rondônia. Beleza? Vamos lá, galera. Aula 5.1. Vamos falar sobre a bacia do Rio Madeira, a bacia do Rio Guaporé, a bacia do Rio Mamoré e a bacia do Rio Machado. Lembrando que é a nossa primeira aula sobre hidrografia rondoniense. Então, tem parte 1, tem outras aulas falando sobre os demais rios que compreende essa grande bacia hidrográfica de Rondônia. A habilidade da nossa aula de hoje. Bem, a habilidade, Rogério, é um ponto interessante. É porque é através desta habilidade que a gente alcança os objetivos educacionais através desses conhecimentos. Muito bem, professor. Ou seja, neste caso específico, a gente quer que o aluno adquira a habilidade de reconhecer as interações da sociedade com o meio físico. Neste caso, a hidrografia de Rondônia. E o processo de transformação da paisagem. Rogério? Oi. O aluno ali perguntou, eu ouvi. O que ele perguntou, professor? O Joãozinho perguntou, professor, mas o rio sempre fica ali parado. Como é que ele vai modificar, transformar a paisagem? Como é que isso acontece? Transforma constantemente. A água do rio, ela também modifica o terreno a partir da erosão fluvial, que é dos rios. A água, aquele espaço onde muitas das vezes tem um rio, no momento de estiagem, ele vai ter uma outra paisagem. No momento da inundação, também apresentará uma outra paisagem daquele momento. Certo, professor Jorge? Certo. E, além do mais, também esses rios, eles vão ser os rios que vão abastecer a água das cidades. Muito bem. Das indústrias. Isso através das captações de água, que no caso de Rondônia,
chama-se Companhia de Abastecimento de Água de Rondônia, Exatamente. CAERD. É isso que faz esse serviço em Rondônia, ok? Mais alguma observação, Rogério? Vamos avançar que já eu quero falar com os alunos para poder introduzir essa questão da hidrografia, sobre o recurso hídrico. O que é o recurso? Podemos considerar os recursos hídricos sob 3 aspectos distintos em função de sua utilidade. Olha só a primeira, né? Como elemento ou componente físico da natureza. B não, né? Segundo, como ambiente para a vida. O peixe. Muito bem. Os animais aquáticos em geral, né? Muito bem. Como fator indispensável para a manutenção da vida terrestre. Afinal de contas, os recursos hídricos, eles fazem parte deste ciclo hídrico. Muito bem. Não é isso, Rogério? E para falar de recursos hídricos, por exemplo, quando a gente está falando de rios, esse rio não se formou do nada, do dia para a noite. A gente sabe, por isso que a gente tem que sempre relacionar a importância também, professor, da questão hidrográfica com o clima. Clima certamente determinará o tipo de rio daquele determinado espaço geográfico. Por exemplo, nós temos aqui na região amazônica, rio de grande porte, volume, densos, Caudalosos. caudalosos. Então nós temos os chamados rios perenes que nunca secam aqui na região amazônica. Nosso rio Madeira é um rio perene. Mas, por exemplo, já lá no Nordeste, a gente já sabe que tem dificuldade quando a gente fala da questão da disponibilidade hídrica pelo clima. Então, o clima é muito importante nessa relação das questões hidrográficas da Terra. Beleza? Que, como falamos na aula passada, existe essa questão da interdependência Exatamente. entre os fatores. Muito bem. Fator climático, que interfere no relevo, que interfere na vegetação, que interfere nesse ciclo hidrológico. É isso? Exatamente. Está tudo junto e misturado. Exato. E aproveitando essa questão da interdependência, é importante falar que em Rondônia, além da chuva que determina esse valor do volume do rio, existem também outros fenômenos, como El Niño e La Niña, também, que determinam essa questão do aumento e da seca dos rios aqui em Rondônia. Como, por exemplo, em 2005 aconteceu aqui no Rio Madeira uma grande seca, onde baixou o volume do rio. Mas em 2014, por atuação dos fenômenos que eu acabei de citar, né, principalmente aí no caso La Niña, aconteceu o que na região, né, com as inundações. E foi uma inundação histórica. Histórica, né? A gente pode citar aí, né, a atuação de fenômenos como El Niño e La Niña aqui também no estado de Rondônia. Perfeito. Vamos lá? Vamos lá, galera. Mais informações sobre hidrografia do estado de Rondônia. Bem, a hidrografia de Rondônia faz parte da bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do planeta Terra. Exato. Sendo o rio Amazonas o principal rio. Então, a gente pode ver que no contexto de Rondônia, nós temos o maior rio de Rondônia como sendo o rio Madeira. Madeira. Está aqui, ó, em Porto Velho, ok? Olha só. De Porto Velho, ele sai, entra no estado do Amazonas e deságua lá em Manaus. Muito bem. Ok? Exato.
Os cursos de água que nascem em território rondoniano são afluentes ou subafluentes do rio Madeira, os quais, em grande maioria, possuem a foz localizada dentro dos limites do estado. Bem, e sobre o rio Madeira? Com uma área de 31.422, o Madeira, principal rio de Rondônia, é formado pelos rios Mamoré e Beni, na região oeste de Rondônia, próximo à cidade de Nova Mamoré. Então, já vem aí uma informação importante para você. Ó. O rio Madeira, vou colocar agora de azul, ele é formado pelos rios Mamoré e Beni. Ok? O Madeira é um dos principais afluentes da margem direita do rio Amazonas. Ele tem uma extensão de 1.056 quilômetros de Porto Velho até a sua foz, lá no rio Amazonas, sendo aproximadamente 180 quilômetros dentro de Rondônia. Olha só, 180 quilômetros dentro de Rondônia. Interessante você entender que Rondônia tem deste percurso, deste rio, só 180 quilômetros dentro aqui de Rondônia. Exato. Quase 900 quilômetros, 876 é já dentro do estado do Amazonas. Muito bem. Ok? Como vimos aqui, ó. Só esse pedacinho aqui, vamos apagar isso aqui. Só essa partezinha aqui, ó, é 180 quilômetros. Ok? E é o rio que cruza a nossa capital, né, professor Jorge? Exatamente. Até desaguar lá no rio Amazonas, 876 quilômetros. Oi? É o rio que eu falei que cruza a nossa capital, né? Exatamente. E ele tem muita importância. Quando a gente fala do rio Madeira, vamos lá no próximo slide, depois eu vou complementar. Em um trecho, ó, aproximadamente 360 quilômetros, a partir da sua formação, ele tem um desnível, que no caso é a declividade de 20 centímetros, e passa por 18 cachoeiras corredeiras, sendo as maiores Giral, Tem Antônio e Santo Antônio. Agora a gente está falando da questão econômica do rio Madeira. Isso. Então, olha assim, ele tem potencial hidrelétrico. A maior prova disso é que a gente tem 2 usinas construídas aqui no rio Madeira. E a gente tem a questão também da importância do Madeira, como você falou há pouco, para o escoamento desses grãos. Falamos já até, vamos falar em outras aulas, sobre a soja aqui do Mato Grosso, também que é produzida em Rondônia, que entra aqui do Madeira vai lá para Itacoatiara e da Itacoatiara vai para o mundo. Então, olha só, ele faz parte também, esse rio Madeira, do arco norte dos grãos. E podemos também falar, Rogério, que essa declividade aqui, ó, de 20 centímetros por quilômetro, por cada quilômetro, Exato, um declive de 20 centímetros, vamos lá? isso quer dizer que estamos falando de um rio jovem. Muito bem. É isso? Formação recente, Isso, né? agora nós estamos falando da questão geológica. Geológica, é isso? Muito bem. Então, essa capacidade que o rio Madeira tem de levar em suspensão matéria sedimentar de um lugar para o outro, e essa capacidade dele, que ainda é muito intensa, faz dele estar categorizado como rio jovem. Muito bem. Ok? Beleza, então, Rio Madeira ele tem essa declividade, né, de 20 centímetros por quilômetro, e ele tem mais ou menos 18 cachoeiras e corredeiras que estavam lá em Giral, Teotônio e Santo Antônio,
que hoje a gente sabe que se tornaram hidrelétricas. Não é isso, Rogério? Exatamente. Muito bem. Então, elas deixaram de existir. Inclusive, Rogério, já que estamos falando que elas deixaram de existir, eu vou contar um segredo para ti. Conte aí. Tu não conta para ninguém, tá? Bem baixinho, Nem por para favor. japa. Tu não deixa nem a japa ouvir, ó. Tá, não vou deixar ela ouvir, Tá? E o diretor ali, o Batatinha, tá rindo da gente. Diz Muito que, ó, tá menos. rindo. Só porque eu vou te contar um segredo. não. Conte. Ele tá doido para querer ouvir. Eu nem gosto de ouvir muito segredo, mas eu vou te dar essa oportunidade para ouvir agora. Vamos lá. Rogério, meus pais moravam ali na Estrada do Areia Branca, uma zona chacareira. Certo. Quando estavam construindo as usinas hidrelétricas lá de Santo Antônio, eles tinham um horário de fazer explosões com dinamites. Tu acredita, Rogério, que lá na casa do meu pai rachou a piscina? Bem pouquinho, mas rachou. E olha a distância que está do Rio Madeira. Exato. Lá é perto da Coca-Cola, né? E tremia a terra. Meu Deus, Lá. hein? Só para você ter uma ideia. Então, aquelas corredeiras que existiam nessa declividade, elas deixaram de existir Exatamente. para dar lugar à construção desta barragem. Ok? Muito Então, bem. fica só a nível de curiosidade para o aluno entender o quão colossal foi a estrutura que foi criada e montada ali. Agora você vai falar para os alunos. O que é colossal, professor Jorge? Colossal, é uma coisa gigantesca, um absurdo de grande, ok? É uma construção, podemos até dizer que faraônica, é muito grande. Os blocos de concreto, Rogério, são da largura de uma escola, totalmente sólida, de concreto e ferro. Agora entendi. Entendeu? Muito bem. E o aluno também, ó. Vamos lá. Japa, e tu mandou eu explicar para o aluno, né? Vamos. Mas isso é ótimo, Rogério, porque de Ótimo. repente, às vezes, a gente pode estar ajudando o aluno a enriquecer o vocabulário, Com né? certeza. Eu pensei que era... Porque se falasse isso para mim, eu ia pensar logo na TV Colosso. Eu não acredito que eu ouvi. No mínimo que eu ia pensar, que o aluno nem sabe o que é TV Colosso. Vamos lá, avançando, galera. Presta atenção. A jusante de Porto Velho até a foz do Rio Madeira é navegável durante o ano inteiro, porém alguns obstáculos no período da seca, ocasionado por assoreamento do leito do rio, que não impede a navegação, porém dificulta. Atrasa, Isso. aumenta o valor da mercadoria. Aumenta o tempo gasto. Exatamente. Inclusive, Rogério, esse assoreamento no leito do rio, ele é um problema. Ele é um problema sério. Ele é um problema, inclusive, às vezes causado pela própria ação antrópica. Exatamente. Por exemplo, o garimpo Com certeza. na madeira. Exato. Tão explorado na década de 70 e 80. Voltou e está em voga, inclusive, nos telejornais do Brasil inteiro. Exatamente, Um professor. dia desse apareceu a explosão de drag, essas coisas. A gente não vai entrar na questão do mérito disso, Exatamente. porque não compete a gente. A gente apenas tem que passar as informações geográficas sobre esse fato. Muito ok? bem. Que esse fenômeno, ele ajuda a assorear o leito do rio. Isso causa problema seríssimo. Com Que é certeza. muito caro, Rogério. É caríssimo o governo pagar para tirar essa terra do rio. É isso? É hidrovia, mas a hidrovia precisa de manutenção também. Precisa de manutenção. E durante a estiagem, isso acaba sendo dificuldade aí do Rio Madeira Isso. para a questão até mesmo das embarcações, que às vezes, dependendo do tamanho, é até suspensa. Isso, exatamente. Ou seja, não pode haver esse impedimento da navegação. Isso gera absurdamente problemas de ordem comercial. Muito bem. Ok? Isso mesmo, professor. No Rio Madeira, no curso navegável, encontram-se muitas ilhas, algumas com extensão considerável. Verdade isso aí. Viu? E, Rogério, tu já foi lá em Humaitá, de barco? Não. Cara, é muito legal. Te recomendo, super recomendo. Recomendo a todos. É uma viagem muito
muito gostosa, agradável no barco. Você vai vendo, realmente você vê ilhas de extensão considerável no meio do rio. E ela é de forma natural, elas existem ali de forma natural, pelo próprio processo geológico da formação do rio. Muito bem. É isso? Exatamente. Que nós, como geógrafos, sabemos que o rio está em plena dinâmica de movimento. Isso? E Muito de bem. formação. Exatamente. Está aí o nosso Madeirão, Olha coisa aí, linda. Esse. Pois é, esse Rio Madeira tão importante, inclusive com uma hidrovia importante para Rondônia, né? Beleza, vamos lá. Bacia do Mamoré agora. O Mamoré é o formador de maior extensão do Madeira. Ele nasce em altitude elevada, correndo inicialmente com acentuada declividade em leito encachoeirado. Chegando em terreno plano, seu curso torna-se tortuoso. Caudaloso, né? Beleza. E professor Jorge, Oi. o Rio Madeira, o Rio Mamoré, maior parte desse rio está em território boliviano. Sim, A verdade. maior parte dele está no território boliviano e a nascente dele é lá na Bolívia, na Serra de Cochabamba. Perfeito, garoto. Informações importantes sobre o Mamoré. Então, até percorrer a extensa planície, o Mamoré inicia o trecho de corredeiras, logo a jusante da cidade de Guajará-Mirim, situada na margem direita do rio, com a cachoeira de Mamoré, que se estende até o Rio Madeira, montante da cidade de Porto Velho. Vamos mais informações sobre o Rio Mamoré. Todo o Baixo Mamoré corre em terrenos planos, com algumas variações de declividade, motivados por corredeiras. Vamos botar de azulzinho, aula sobre hidrografia, né? Seu percurso é tortuoso e as condições de navegação organizada não se apresentam muito favoráveis. Além das corredeiras, ocorrem bancos e ilhas de aluvião que estrangulam o rio, né? Faz com que ele se tornem tenha mais obstáculos Exatamente. para acontecer as embarcações de Exato. alto e médios calados. Muito bem. Não, Rogério, eu precisava que tu ia perguntar o que é calado. Fala aí, professor Jorge, já que você falou, bora? Você, inclusive, estava muito calado. Vamos lá, é porque eu estava pensando aqui, bora? Então, deixa ele falar. Quando a gente fala em calado, é aquela parte, vou desenhar aqui agora. Obstáculo? Não, o rio, aqui, ó, o rio. Aí, agora eu vou desenhar o barco, aqui, ó. Opa, aqui, ó. Entendeu? Entendi. Essa parte Ah. do barco que fica dentro do rio. Baixo, médio e alto calado. Até navegador você é, né, professor? Experiência de navegação, tá vendo aí? Ô, garoto! Vamos lá. Seu percurso é tortuoso e as condições de navegação se apresentam muito favoráveis. Acabei de dizer sobre isso, né? Beleza. Exato. Estrangulando rios, esses bancos de areia, isso é um problema. Muito bem. Beleza. Que aí foi quando apareceu o calado, não foi? Foi. Eu falei que atrapalha a navegação de barcos de médio e alto calado. Isso mesmo. Beleza. Entretanto, no entanto, na época das cheias, entre os meses de novembro e maio, com duração variável, os trechos mais baixos, onde não há corredeira, são navegáveis. Neste período, navegam embarcações do Mamoré entre as cidades de Guajará, Mirim e Trinidad, na Bolívia. E professor Jorge? Com 1,20 metros de calado, tá vendo aí? Olha. E professor Jorge, maior parte esse rio, é interessante falar que ele entra no território brasileiro lá na Vila Surpresa, que é em Guajará-Mirim. Isso. Então, a partir dali, a gente tem a entrada dele no Brasil. Exatamente. Outra informação importante sobre o Mamoré, que ele é um rio de limite internacional. Como eu falei há pouco, a maior parte dele está na Bolívia, e por isso que esse rio aqui no Brasil ele tem domínio federal, ou seja, a União que cuida desse rio, governo federal. Ele é o limite, né? Justamente. Entre Brasil e Bolívia. Região de fronteira, né? Isso. Internacional. Aí a bacia do Mamoré. Rogério,
Já ouviu falar no Vale do Mamoré? Olha só o tamanho. Sim. Muito grande, né? Aí a gente tem ali a Pacás, né? Mais ali Isso. a região ali próximo do Mamoré. Isso. A bacia do Mamoré e Guaporé. Olha o tamanho desse vale. Muito grande, né, Rogério? Muito grande. Lembra, Rogério, que eu falei para os alunos a questão do relevo? Isso aqui fica bem claro quando a gente vê essa imagem. Ó. Essas águas estão todas correndo para cá. Ó. Então, o Pacás Novos e a Serra dos Parecis é um divisor de águas, Rogério. Muito bem, professor. Entendeu? Exato. E as outras águas depois correm para cá. Ó. Beleza? Beleza, ótimo. Ficou boa? Ótima ilustração. Não pode, os alunos não podem esquecer essa informação, né? É o Não divisor pode. de águas mais importante. Pacás Exatamente. Novos e Serra dos Parecis. Exato. E a bacia do Guaporé? Conhecido na Bolívia como Rio Itenês. é um curso de água da bacia do Rio Amazonas, no Brasil e na Bolívia. Banha os estados do Mato Grosso e de Rondônia e os departamentos bolivianos de Santa Cruz e Bem, servindo de divisa entre dois países. Ele nasce aonde, professor Jorge? Lá na região do Rio Moleque, ó. No encontro do Rio Moleque, do Rio Sepultura e do Rio Lagoazinha, lá na Chapada dos Parecis, Mato Grosso. Olha o tanto de altura aí, ó, 630 metros de altitude vai ser a área da nascente do Rio Guaporé. Rogério, antes de avançar, porque ali está escrito assim, ó, que o Rio Guaporé Pode ler. Curso de água da bacia do Rio Amazonas. Não está errada essa informação, que nós somos a bacia do Rio Amazonas. Exatamente. É isso? Não está errado. Porque, inclusive, toda a bacia do Rio Madeira vai desaguar no Rio Amazonas. Exatamente. Tá bom? Muito bem. Só uma observação, para o aluno Com não certeza. pensar que a gente está falando lá de Manaus, né, indo lá para o Amazonas. Estamos falando de bacias hidrográficas. E o Rio Guaporé está situado, galera, entre essa extensa área que vai entre o Andes e o Planalto dos Parecis. Então, esse meião entre Andes e Parecis, que está aqui em Rondônia, né, também no Mato Grosso, a gente tem a formação hidrográfica do Rio Guaporé. Tem a sua foz no Rio Mamoré, quando esse ingressa em território brasileiro. A sua extensão é de 1.716 quilômetros, sendo que 1.150 são navegáveis a partir de Vila Bela da Santíssima Trindade, em todo o seu percurso no estado de Rondônia, e uma pequena parte dentro de Mato Grosso, onde corre no sentido leste-oeste. Nesse trecho navegável, faz fronteira entre o Brasil, margem norte, e a Bolívia, margem sul. Então, o lado esquerdo desse rio, a margem esquerda do rio, é da Bolívia. E esse rio é controlado pela União, porque é também de uma região de fronteira internacional. Perfeito, Rogério. Vamos lá. Os principais afluentes do rio Guaporé, na margem direita, ou seja, o lado brasileiro, são os rios Galera, Sarerê, Piolinho, Guariterê, em território mato-grossense, e os rios Cabixi, Corumbiara, Verde, Mequens, Massaco, Branco, São Miguel, São Domingos e Cautário, em território rondoniense. Ah, professor, é muito nome, eu vou precisar decorar isso? Nada disso. Não, a gente não está pedindo para decorar, até porque isso são informações complementares. Exatamente. É isso, Rogério? Muito bem. Aí o Vale do Guaporé, nossa querida professora Redla, trabalhou aqui com a gente em geografia, né, Rogério? Exato. Uma pessoa, uma extraordinária profissional. Nosso forte abraço à professora Redla. Ela estava lá no Vale do Guaporé, Rogério. Olha só que legal. E ela estava mostrando ali, nessa ocasião, que o rio estava bem seco. Não é?
Isso mesmo. Legal. Agora vamos lá para a bacia do Rio Machado. Bora! Importante essa bacia do Rio Machado para o estado de Rondônia, professor Jorge. E ela nasce lá na Chapada dos Parecis. Opa, peraí. Galera, a gente falou que anteriormente aquelas informações não eram necessárias decorar. Mas essa informação que a gente vai passar agora para você, ó, é necessário você lembrar que a bacia do Rio Machado nasce onde? Na Chapada dos Parecis. Isso é importante saber, tá? É isso mesmo, ó, que estão localizadas as nascentes, professor, do Rio Machado em Vilhena. E as nascentes são os rios Barão de Melgaço e Pimenta Bueno. Então, essa é a nascente aí do Rio Machado, lá no Cone Sul do estado de Rondônia. E a foz do Rio Machado é o Rio Madeira. Rogério, outra informação importante que está nesse texto e o aluno não pode deixar de esquecer é que a bacia do Rio Machado é o mais longo por percurso exclusivo em seu território, ou seja, no território de Rondônia. Muito bem. E seu curso discorre sempre bem perto da fronteira oriental. Primeiro com o estado do Mato Grosso e depois com o Amazonas. Ó, cidades como Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e Jaru recebem águas do Rio Machado. Beleza. Por isso que ele é tão importante. Isso, é tão importante. Então vamos falar um pouco sobre isso? Bora? Bacia do Rio Machado. Olha só, Rogério. Você falou em que cidade aí? Falei Ji-Paraná, falei mais Jaru, não foi? Rogério, a região central de Rondônia, ela abrange cidades importantes do estado e elas são banhadas por esse rio. Muito bem. Ok? Ok. Então, ela é muito importante para as cidades ali da região central Com certeza. de Rondônia. Exatamente. Ok? Então, tem uma importância muito grande, principalmente por ser um rio que vai ser importante para uma quantidade muito grande de pessoas. Muito bem. De diversos municípios. De Exatamente. Rondônia, ok? Ok. Vamos lá no quadro. Então é isso, ele é importante demais. O Machadão aqui no estado de Rondônia é conhecido também como Rio Ji-Paraná, né, professor Jorge? Isso. Além de Machado. Isso. Eu falei para vocês, é Cacoal, Pimenta Bueno, Jaru, tudo cortado pelo Rio Machado. É formado pela junção dos rios Comemoração e Pimenta Bueno e pelo Rio Machado, localizado na parte leste do estado, sendo a maior bacia hidrográfica dentro do estado de Rondônia. Exato. Não esqueça isso, é diferente. A bacia do Rio Madeira, ela tem uma importância muito grande por ser o maior rio. Exato. É isso? E, obviamente, a gente sabe que a bacia do Rio Madeira é muito grande, mas dentro do próprio estado de Rondônia, ele é a maior bacia hidrográfica. Muito bem. Beleza? Tem como principais afluentes Rio Preto, Rio Machadinho, Rio Jaru, Rio Urupá, Rio Rolim de Moura, Rio Pimenta Bueno e Rio Comemoração. Drena uma área de aproximadamente 80.630 quilômetros quadrados. Aí, Rio Machado, olha ali aí, na região de Ji-Paraná, coisa linda, maravilhosa de se ver, né, Rogério? Muito bem, isso mesmo, galera. E aproveitando, um abraço para cada aluno que está próximo a esses rios, né, está próximos a estes rios que falamos durante a nossa primeira aula sobre hidrografia de Rondônia. Vai ter a segunda e na próxima aula a gente manda um abraço também para a galera que está próxima a esses rios que vamos falar na próxima aula, beleza? Mas antes da próxima aula, daqui a pouco a gente volta com a revisão. Valeu, galera. Tchau. Até mais.